recheio, já aproveita aí, 100 gramas de manteiga, meia xícara de chá de cebola desidratada, meia xícara de chá de cebola desidratada, 50 gramas de queijo ralado, 50 gramas de queijo ralado, e cheiro verde picado, também desidratado, né? Desidratado. Salsinha. Eu vou explicar por quê depois. Tá bom. Vamos começar então? Vamos. Deixa eu alcançar aqui. Tá. Então, a forma de fazer é basicamente a mesma. O fermento. Deixa eu falar uma coisa, que outro dia me ligaram para casa que não sabe quando o fermento está bom. Então, o primeiro passo de saber se ele está bom é quando você apertar e ele esfarelar. Quando ele faz isso, ele está perfeito, ótimo, maravilhoso. Mas se ele for congelado, ele não faz isso, né? Não, não faz. Eu não gosto muito de trabalhar com fermento congelado. Por quê? Porque eu não sei se eu não tive muita sorte nas minhas receitas, ele não fica tão perfeito quanto fica. Então, eu sei que se congela, que se pode congelar, mas eu particularmente não gosto. É que ele fica meio melequento. Melequento, aí você perde um pouco o ponto. Eu particularmente, você não prefere? gosto. Prefiro Tá assim. bom. Então, aí quando você viu que ele está assim, você vem e joga o açúcar por cima. Então, aquele processo de você ir mexendo. Dissolver. Tem Até aquele dissolver. fermento biológico, aquele granulado. Granulado. Aquele tipo de fermento eu posso estar usando para fazer pães, mas eu não tem como eu dissolvê-lo. Não, nunca. Não adianta tentar. Eu coloco na farinha. Na farinha. Mas só que tem uma coisa, se você for fazer com aquele fermento, você nunca coloca em toda a farinha. Você tira uma parte dessa farinha, mistura o fermento e depois você coloca primeiro aquela parte e depois continua. Sabe por quê? Pelo seguinte, se você misturar em toda a farinha e de repente não vai toda a farinha, você vai perder uma parte do fermento. Nunca pensei nisso. Então se você já mistura a parte um pouco, naturalmente a farinha vai indo depois. O fermento entra todo, mas vai entrar depois a quantidade de farinha só que for preciso. Exatamente. Ah, tá bom. E sempre que a gente usa aquele fermento granulado, fermento biológico seco, né? Você usa sempre um terço. Por exemplo, se aqui vai 50 gramas, 30, aqui foi 30, seriam 10 gramas. Só 10 Um envelopinho são 11 gramas. Seria um envelopinho. E por que eu mudo tanto assim? Porque ele é muito forte, ele Ele é concentrado? ele é muito concentrado. Se você usar, por exemplo, na mesma proporção, o pão vai começar, tu faz, explode, em vez de ficar bonito. E ele não fica amargo. fica amargo. Apesar que aquele fermento é menos amargo do que esse. Se eu colocar muito desse de padaria mesmo, aí fica um gosto terrível. Fica. Aquele fermento seco, inclusive, muita gente que me liga do Nordeste, da Bahia, eles me falam que esse fresco não tem. Então, aquele, né? eu uso sempre aquele. Até elas me pedem para fazer receita aqui com aquele, qualquer hora eu trago uma. Tá, jóia. Bom, o ovo, né? Então aqui, olha, só recapitulando o que entrou. Fermento e o açúcar. Aí dissolveu bem o fermento. Você acrescentou? O que mais foi? Acrescentei o sal, que estava, agora vou acrescentar aquela técnica do ovo, virou colinha, tá bom, pode colocar direto. E faz em casa que funciona mesmo, viu? A gente já fez até aqui. O marido, lembra um ovo que estava estragado? Olha, Você vai ver. a manteiga. Tá. Temperatura ambiente sempre é melhor para a gente conseguir trabalhar melhor. Mistura. Começa com os líquidos, Os líquidos. A água tem que estar morna? ou Não. Não? Olha, entre a água quente, que vai perder o fermento, e a fria, eu prefiro a fria. Porque morna, eu já expliquei uma vez aqui, há várias vezes, que a morna para você não é a morna para mim. A minha mão é calejada, a água morna para mim é quente quase. E já se eu colocar quente aí, o que vai acontecer vai é que matar vai o fermento. Tá. Mata mesmo, né? Olha a água. Se eu colocar água gelada, ele vai demorar 15, 20 minutos a mais para crescer, mas cresce. Por isso é legal pôr em temperatura ambiente. Isso. Então, o leite em pó. Por que você já não colocou leite direto ao invés do leite em pó? Olha, o leite em pó, ele só vai enriquecer a massa, mas ele não vai... Porque quando a gente coloca água num pão, ele fica crocante. Quando a gente coloca leite, ele fica macio. Quando você coloca a água e o leite em pó sem dissolver antes, ele fica entre meio termo. Nem mole e nem crocante demais. Ah, tá. E aqui a gente começa então a colocar a farinha de trigo. Se você for me ajudando. Deixa eu pegar uma... Ah, tem aqui. Tem. Daqui a pouquinho tem o Nelson Rubens destilando seu veneno, hein?
Você já viu só um pouquinho do que ele vai falar hoje, mas tem muito mais. Não para de falar no telefone, esse Nelson. Por isso que ele é tão bem informado. Daqui a pouquinho, ó. Eu já falei que eu quero morrer amiga dele, viu? Tem muita gente, quando a gente conta na rua, ainda pergunta. Ah, ele fica especulando sua vida e não pergunta nada pra gente. Pergunta? Nunca, mas... Nada. Ele tem informantes, né? Por isso ele não pergunta. E muito bom. Verdade. Olha, então enquanto você perceber que tá mole, você vai acrescentando. Enquanto ela estiver pedindo farinha, eu vou pôr. Olha, ainda um pouquinho. Agora você põe esse e vamos parar um pouquinho. Pra ver o que dá. Aqui eu já tenho uma massa. Aqui então. tinha a quantidade certinha, meio quilo de farinha? Tinha meio quilo, Então aqui agora eu vou juntar a mesa um pouco. Tá. Vou espalhar. Porque assim também as meninas do lado de lá podem ver melhor, né? É verdade. E olha, o que você tem que perceber bem em casa, na hora que a gente vai fazendo pão, é justamente a textura que a margarida deixa. Por isso que a gente fala mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Porque é isso que vai deixar a tua receita como a gente mostra aqui. Porque às vezes as pessoas falam, fiz em casa, só que ficou duro. Lógico, você pôs farinha demais. Farinha demais. Aí fica duro mesmo, não tem jeito. Deixa nessa consistência. Olha, aqui eu já começo aquela forma tradicional, devagarinho, ó, não precisa fazer força. Só ir virando. Só ir virando de um lado, de fora para dentro, olha. Tá. Então, me falando que você ia contar pra gente por que a cebola desidratada e a salsa desidratada. Eu não posso estar usando a cebola comum? Pode, até pode. Só que você vai ter que observar o seguinte. Você tem que cortar e enxugar a cebola, porque ela sora, ela vai soltando aquela aguinha. Se eu colocar uma cebola sorando dentro da massa, o que vai acontecer? A massa fica mole. Vai furar tudo. Vai furar, vai ficar úmida demais. E na hora de assar, ela pode ficar com aspecto feio. E se eu faço com tanta cebola, com uma salsa desidratada, o tempo de validade, vamos chamar assim, do meu pão é bem maior? É maior. É maior? É maior. Porque como ela já está sequinha, ela tem menos... Desculpa. Sim. Ela tem menos perigo de azedar, né? Ah, tá. Olha, ainda está um pouquinho molhado. Então eu vou pôr um pouquinho só mais de farinha. A massa tem que ficar macia, né, Margarida? Bem macia. Agora, na massa, nós temos diferença na mesma quantidade de massa de farinha, de ovo, a mesma, duas massas diferentes. Eu vou te mostrar. Você vai pegar um pedaço, por exemplo, da massa, que eu acabei de fazer, só comecei, né? Eu vou fazer isso aqui, olha, eu não consigo. Ela quebra tudo. Ela fura, né? E por que então, isso? porque ela não chegou ainda no ponto que eu preciso que o glúten esteja bem trabalhado. Ah, então tem que mexer mais com a minha massa. Então, o que acontece com essa massa? Se eu fizer assim, ela vai te dar um pão bem macio, sabe? Molinho. Tipo bisnaguinha. Se eu quiser que ele fique crocante, como eu quis que esse ficasse, eu vou trabalhar um pouco mais. Então agora, depois que eu cheguei... Para qualquer pão. Para qualquer pão. Se eu pegar um pedacinho, puxar e ele furar todinho... Ele não está no ponto bom do glúten ficar perfeito. Para ele ficar mais crocante. Mais crocante. Se eu quiser tipo bisnaguinha, aí tá no ponto certo. Tá no ponto certinho. Isso serve para pão doce também. Quando eu quero um pão doce, molinho, eu deixo assim. Quando eu preciso uma massa, uma textura mais firme, por exemplo, como um panetone, por que o panetone é diferente do pão doce comum? É só no trabalho. Porque a receita... Os ingredientes basicamente são iguais. Praticamente. Olha, ainda está grudando. Por isso que uma vez eu fui na fábrica, não vou falar a marca aí, de panetone, e fica naquelas bandejas, tipo uma batedeira, batendo bastante. Vai para, olha, umas 3, 4 máquinas diferentes para sovar. Olha, para você ter uma ideia, essa massa para panetone, eu teria que trabalhar no mínimo meia hora. Ah, é? Tá sovando meia hora? Fazendo isso aqui. Puxando, trabalhando, sem pôr farinha. Tá. Olha, ela grudou, você levanta. E vira e vai trabalhando. Olha. Quer ver? Vai. Como eu hoje não preciso um pão muito crocante, eu vou te mostrar o ponto agora. Quer ver? Então aí você vem. Olha, eu volto de novo com a mesma massa e começo a fazer isso aqui, ó. Ah, já não quebrou, olha aí. Tá vendo? Ela vai ficando um ponto de véu, que se chama. Ela vai afinando. Ela vai afinando. Ainda não está naquele ponto que eu falei. Tá. Eu teria que trabalhar mais um pouquinho. Mas agora, como esse ponto é o médio, a gente já pode parar aqui, ó.
Você vai fazer tipo um enroladinho? Tipo de um enroladinho. Então agora eu só venho aqui. Ele deve ficar crocantezinho por cima e por dentro macio. Olha, então aqui eu tenho Anota direitinho junto com a receita essa dica da Margarida, que é muito legal, viu? Quer ver, ó? Mesmo você pegando a massa, pega pra você ver. Ela é super macia. Chega até a grudar pouca coisa nos dedos. Pouca coisa, ó. Pouca coisa. Não chega a melar os dedos só um pouquinho, ó, viu? Um pouquinho. Mas não tá dura, não. Mas como eu vou ainda, quando eu deixo crescer meia hora, eu vou pôr farinha na mesa para trabalhar, ela tá num ponto bom. Se eu colocar mais farinha, meu pãozinho vai ficar duro. Ah, tá. Não é crocante, porque crocante é uma coisa. Dura é outra. Tá. Então aqui eu vou deixar essa massa descansando só um pouquinho, enquanto eu vou preparar o recheio. Tá. Eu não... pra você? Quando você prepara o recheio? Quero. Deixa eu só lavar minha mãozinha. Deixa eu aproveitar e repassando os ingredientes. Vamos ver se você não esqueceu de nada? Vamos, ó. Você vai precisar de 30 gramas de fermento biológico. 30 gramas de fermento biológico. Isso dá um arrepio, né? Depois, ó, uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de sal. Um ovo. 2 colheres de sopa de margarina. 2 colheres de sopa de margarina. 250 ml de água. 250 ml de água. 2 colheres de sopa de leite em pó. 2 colheres de sopa de leite em pó. E mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Para você deixar nessa textura que a Margarida explicou pra gente, tá? O recheio, ó, você vai precisar de 100 gramas de manteiga, meia xícara de chá de cebola desidratada, meia xícara de chá de cebola desidratada, 50 gramas de queijo ralado, 50 gramas de queijo ralado e cheiro verde picado. Cheiro verde também desidratado, melhor. Ó, isso aqui é tão prático que a gente compra no supermercado e dura a vida toda e mais um pouquinho. Dura bastante. Ó. E às vezes você precisa de repente, a outra você tem que sair, comprar. Você tem que fácil, né? No seu armário. Deixa eu falar mais uma coisinha, que às vezes é coisa que a gente acha que é tão sem importância, mas não é, né? Você viu que eu fui lavar a mão, né? Então, enquanto eu estou fazendo a massa, eu não lavo a mão. Por quê? Eu falo isso porque eu tenho alunas que têm... Sabe, a farinha, né? Então eu falo, então não faz pão. Porque se você estiver amassando, se ficar aflita e lavar a mão, vai te custar 15, 20 minutos no crescimento dessa massa. Porque você está com a mão quentinha, você está amassando, você lava e esfria, ainda mais agora no inverno. Então, em vez de 36, 37 que tem temperatura, cai para 20. E a tua massa leva um susto. Ah, por isso que às vezes a massa demora para crescer também. Demora para crescer. Então são coisinhas que às vezes a pessoa... Porque nas grandes padarias, nas grandes empresas, é tudo elétrico, é tudo batedeiras enormes. Por isso que eles falam que na batedeira a massa fica diferente? Fica diferente. Porque a temperatura é constante? É sempre é constante, o batimento é constante, né? Então, olha, a gente tem aqui o nosso recheio prontinho. Você misturou tudo, né? Misturei tudo. Tá. Manteiga em temperatura ambiente, tudo isso. Tá certo. Então a gente volta com a nossa massa. Teria que ter descansado aqui quanto tempo? Ela teria que descansar uns 30 minutos. 30 minutos. Mas como é uma massa tão macia, dá para trabalhar na hora. Aí o que a gente faz? Deixa crescer depois um pouco mais. Mas não faz diferença, Margarida? Não faz. Não faz. Ou eu deixo então crescer meia hora. Isso. Antes de abrir com rechear. Isso. Ou então já abro, recheio e deixo crescer mais. Daí deixa crescer mais um pouquinho. Então, olha, aqui, fica tão cheiroso esse pãozinho, sem casa faz 10, né? Para você fazer esse tipo de pãozinho, a gente vai dividir essa massa em 3 partes. Tá. Então vamos deixar 2 aqui. E pouca farinha você vai colocando, né, Margarida? Só um pouquinho, olha, só aqui nas beiradinhas que a gente cortou. Porque, olha, ela é uma massa boa. Então a gente vem aqui com aquele nosso super rolo. Esse aqui é ótimo para abrir massa, viu? Não, o pessoal pensa que eu brinco, mas não brinco, viu? É de mármore, é maciço. É pesado. Ai, sabe o que a gente vai ensinar a fazer? Vinho quente. Que coisa boa. Vinho quente, só que delícia. Beca não, daqui a pouquinho, viu? Olha, a gente abre assim. Primeiro pelo comprimento, depois pela largura. Ah, tá. Você não vai deixar muito fininho? Não muito, não, olha.
Então eu venho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrindo as 3? Vamos. Pra gente rechear? Vamos. Enquanto isso, Nelson Rubens vai destilando o veneno dele, né? E a gente, ó, te prometo, nós só vamos abrir as 3 massas aqui e te esperar pra rechear, tá bom? Nelson Rubens, aproveita e diz só pra gente dar uma organizadinha que fica mais bonitinho pra você ir de casa e também te dar a chance, qualquer dúvida que tenha ficado, entrar em contato com a gente. 011-252-3007. 2 minutos e a gente volta, tá? Até já. Tá lá prontinha com a nossa feira do dia. Vamos te ensinar. Boa tarde, Milene, tudo bem? Tudo bem. Vamos te ensinar como escolher os seus legumes e tirar suas dúvidas também. Ah, ela vai até passar uma receita rapidinha, feita com batata doce. Vai gostar. Hoje também, ó, aprendendo aí a trabalhar direitinho com os ingredientes da safra, não tá te mostrando até o peixe, por exemplo. Quantas vezes a gente tem te falado que tem que consumir no mínimo 3 vezes por semana peixe, né? A gente sabe que isso é uma realidade, mas também sabe de outra realidade, a dificuldade de fazer um peixe diferente. Não vai fazer só aquele fritinho no fubá, o pessoal enjoa. Então hoje o Marino vai estar trazendo uma receita muito gostosa de peixe, um filé de peixe e com champanhe. Mas vamos, não precisa ficar aí, champanhe. Tem muita champanhe boa no mercado com um precinho baixo. Vamos estar tirando umas ideias bem legais com ele também, tá bom? Hoje você vai aprender direitinho a saber como arrumar as coisas para uma viagem de última hora. Dizer, feriadão tá aí, quinta-feira. Você vai viajar? Vai. Ô, sortuda, nós vamos trabalhar. Vou fazer um programa bem gostoso para você. Mas você viajando, você tem que saber direitinho o que você tem que levar, para qual cidade você pode ir. Chegando na cidade, o roteiro turístico, isso tudo a gente já bolou para te facilitar ainda mais nesse feriado. Não perca. Hoje também vai aprender a fazer o requeijão, a ricota e, como é o nome da outra receita? Deixa eu achar aqui, ó. O sancliche e o achocolatado. Tudo com o Fábio, aquele engenheiro agrônomo que esteve com a gente ontem, passando a receita do queijo frescal. Tá lembrado? Aquele queijo maravilhoso? Ah, você até viu aí, ó. E hoje, essas outras 4 receitas para você conferir. E tem outras novidades que já eu te conto, tá bom? Bom, por enquanto aqui a nossa massa continua na mesma. Só que ela já cresceu, né, mas Já. Aqueles 30 minutos que eu falei que precisava, já rolou aqui. É. Então posso tentar fazer isso também, eu abro e deixo crescer. Pode, mas Pode. nem precisa. Nem precisa. Tá. O perigo da gente abrir e deixar aberta é só um, que de repente ele resseca com o ar, né? Ah, tá. Isso aqui não ressecou, não. É. Mas por isso que é preferível o crescimento ser com a massa fechada, né? Então a gente espalha bem aqui essa manteiguinha com tudo aquilo que a gente colocou. Essa receita deve sair bem em conta, né? Sai. É uma receita bem baratinha e rende, dá 50 pãezinhos daquele tamanho ali que você tá vendo. Olha, aí eu começo a enrolar, sempre assim, olha, apertadinho, eu venho. Não é tipo o rocambole, é aquela aula que você passou semana passada. Você vai apertando um pouquinho. Apertando, olha, puxa, tá vendo? Ó, dá pra perceber, puxa e enrola. Puxa e enrola. E isso a gente vai fazendo a massinha toda. Até chegar na pontinha. E puxando as laterais para acertar, ficar retinho, né? Porque senão vai ficar meio enviesado, né? Olha, então a gente vem aqui, enrola, enrola, enrola. Olhando assim, parece que ele fica meio folhadinho, fica? Fica exatamente por causa desse sistema da gente enrolar. Olha, aí eu venho aqui, ficou uma tripinha compridinha aqui. Então eu ponho só um pouquinho assim de farinha para não grudar. Aperto para tirar o ar de dentro. Mas não fura? Não. Olha, aperta. Agora eu venho aqui com uma assadeira que eu não preciso untar. Eu só jogo assim um pouquinho de farinha de trigo. Essa farinha não queima? Não, só farinha. Ah, só pouquinho. Só um pouquinho. Tá. E agora eu começo a cortar. Olha, vê aqui como tá com bem pouca farinha. A Margarida jogou a farinha aqui, ó, e tirou o excesso na mesa. Só virou tirando o excesso. Já te mostro a forma, tá bom? Olha, aí eu cortei. Quase nada de farinha, tá? Olha, eu cortei em tirinhas de mais ou menos 2 dedinhos. Tá. E eu começo a colocar na assadeira um pertinho do outro. Para eles grudarem, né? Com essa parte cortadinha, uma olhando para o outro. Tá. Pode deixar só um espaçozinho pequeno, que é o espaço suficiente para ele crescer. Você quer que ele cresça e se junte, é isso? Isso. Ele fica macio. E vou colocando assim, né?
Não resseca o recheio, né? Não. Quando ele cresce esse junto. É, porque ele cresce o suficiente e encosta. Então ele não como você falou, não resseca. Olha, aí eu coloco aqui. Tá. Isso eu recorto de uma vez, né? E venho colocar aqui. Bem pouquinha farinha na forma, hein? Bem pouquinho. Coisa mínima. Porque ele já tem bastante manteiga no recheio. Tá. E ele vai... Chegar algumas dúvidas aqui, enquanto você coloca, te esclarecendo. A Zeneide, lá do Pará, beijo, viu, Zeneide? Ela quer saber quantos minutos você deixa a massa descansar. 30 minutos. 30. 30. Eu faço, amasso e deixo 30 minutos. Aí eu faço isso que eu fiz, abrir, modelo, e aí eu vou ligar o forno e tudo. Então, nesse tempo em que o forno vai aquecer, ele acaba de dar um crescimento geral. É. Tá bom. Eu não fiz o crescimento antes, como hoje foi, enfim, fez depois. Aí eu deixo 30 minutos depois que eu modelei. Tá, e nesse caso aqui, se a gente não tivesse esse intervalo e tudo mais, você deixaria crescer 30 minutos 30 minutos agora. Tá bom. A Miriam de São Bernardo do Campo quer saber se o recheio pode ser, se ela pode adicionar mais ingredientes no recheio. Pode. Que combina legal. Eu escolhi a cebola por ser assim, uma coisa meia... Depois você pode comer com o que você quiser, né? É meia neutra. Tá. Pode pôr presunto, sempre moído. Porque eu preciso, se for em pedaço, vai furar. A massa é muito macia. Então, presunto moído, requeijão, frango moído, catupiry, essas coisas todas vão bem. Tá. Fazem muito bem. Já acabamos respondendo aqui a dúvida da Nelma de Sapopemba, que era justamente essa. A Carmélia, aqui de São Paulo, quer saber se pode substituir a cebola por outro recheio. Mesma coisa. Kate, de onde que é? Dartaneses. Não conheço. Dartaneses. Ela quer saber se pode substituir a manteiga pela margarina. Pode. Iracema, lá do sul da Bahia, que delícia. Ela quer saber o que ela pode substituir pela cebola desidratada, porque onde ela mora não tem. Ela corta a cebola miudinha, deixa numa peneirinha, escorrer um pouquinho, depois ela põe num paninho de prato limpinho, claro, sem... E quando eu falo limpinho, não é que as pessoas não têm um pano limpo. Não pode pôr cândida, sabão em pó, porque fica cheiro, gosto, né? Pano sem nada. E deixa secar bem, aí pode colocar. Tá. E deixa eu te lembrar, olha, a gente tá falando até na Bahia, né? O pessoal do Nordeste. Hoje a Carla Vise vai estar aqui com a gente não. Ela fez uma matéria lá em Salvador, vai estar aqui com um vídeo pra gente conhecer melhor essa cidade maravilhosa. Tem até receita. Então você que nunca foi pra Salvador, vai conhecer um pouquinho e eu já vi as imagens, você vai se sentir como se estivesse junto com a Carla. Você vai amar. Daqui a pouquinho a gente vai te passar as imagens, tá bom? Mais uma dúvida aqui para encerrar. A Vilma, lá de Brasília, que quer saber se tem como a gente desidratar a cebola e a salsa em casa. A salsa se desidrata bem no micro-ondas. A gente coloca entre folhas de papel, aquele papel... Esse papel, como chama? Absorvente. Coloca entre duas folhas ou 4, 2 e 2. E ele vai secando, assim, tipo 1 minuto, 2, até você perceber que está bem sequinha. Aí você quebra, coloca num saquinho e deixa guardadinho no vidro. A cebola já é mais complicada. A cebola tem um processo mecânico, então pra gente fazer em casa não dá muito certo. Acaba cozinhando. Deixa eu só terminar então aqui rapidinho, olha. Então aqui depois eu vou pincelar todos eles, né? Deixa eu aproveitar e pedir desculpa pra vocês em casa. Tirei o avental, raspou aqui, acho que vocês ficaram surdos em casa, né? Faz um barulho. Olha, aqui eu posso pôr um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho da cebola desidratada, enfim, o que eu quiser. Deixa eu só falar uma coisa para todas essas pessoas que perguntaram se pode trocar a cebola. Faça uma vez com a cebola, depois troca. Porque a pessoa acha assim, cebola, mas é muito gostoso. Então faz uma vez, só dá 3 partes, né? Faz com a cebola. Uma parte com a cebola, depois as outras 2 sem cebola. E o legal, porque sai muito em conta com a cebola. Sai baratinho, bem em conta, né? Bom, o forno já está pré-aquecido. E aí a gente deixa quanto tempo? Quanto tempo mais ou menos há? Olha, aí vai assar uns 20, 25 minutos. Esse vídeo eu deixei pra você, não tá muito quente. Tá quente? Tá aqui, ó. Testa. Tá quente, mas dá pra levar. Não tá muito quente. Ele solta facinho da forma, ó, não gruda mesmo. Então, você, por exemplo, você vai deixar até você sentir que ele fica douradinho. Tá. Tanto embaixo quanto em cima. Ele não pode ficar branco. Às vezes tá dourado demais em cima, que o forno tava muito forte. Isso aqui embaixo fica branco, amolece, né? Aí amolece, né? Olha você vê que ele fica tostadinho.
Isso aqui que é crocante que tá me Crocante. falando, né? Isso Olha aqui é em cima, ó. crocante. É. Ai, tá me dando água na boca. Olha, tá vendo a primeira camada? Fica crocante. A outra, ó, macia. Vamos ver se tá bom. Peraí. Eu fiz um patezinho para você também comer. Patezinho do quê que você colocou pra vocês aqui? São vários queijos que eu coloquei. Cheddar, Cheddar, conhece, requeijão. né? Requeijão. Que mais? Não sei. E tinha um pouquinho de maionese só para dar uma ligazinha. Porque ele não tira o sabor da cebola, os queijos, né? Não Então pode, fica né? bem. Pode ver com um patezinho. Você trocaria a cebola? Não. E eu não comeria o patezinho também. O patezinho é bom demais. Mas o sabor da cebola é tão suave. Suave. Ai, fica maravilhoso. Isso que eu falei, testa antes de mudar o recheio, testa uma vez com a não. cebola. Faz com a cebola que você vai gostar. E se você tiver a oportunidade de fazer com a cebola desidratada, melhor. Porque isso aqui que ela fez é tão divino que é melhor a gente nem inventar moda e mudar a receita. Muito bom, viu? Ficou bom. Parabéns. Que Tem bom. beijinhos hoje? Tem, você sabe que aquela lista que você viu... Ah, tá aqui. Peraí. Ai, Que bom, tá? eu tenho, assim, 2 recados hoje, 2 beijos especiais. Primeiro, é pro meu veterinário, não. Eu falei, ué. O veterinário que cuida dos meus cachorros, né? E é do Simpaticão, é lá perto de casa, um pet shop que tem perto de casa. E a minha cachorrinha, que te falei aquela vez que teve cria, eles já foram todos entregues. E graças ao trabalho eu não sei ainda o nome dele, Jair. Dr. Zomar. Dr. Zomar. Ele cuidou não só da mãe, como dos filhotes. Estive com ela ontem lá, ele dá um tratamento classe A. Ele adora animais, que isso que é o bom, né? Quando a pessoa Ele não está na faz amor, posição errada. a gente sente diferente. É verdade. Ele cuida assim como se fosse, talvez, o filhote dele, né? Vamos dizer assim. Então, um beijo para as meninas todas de lá. E um beijo muito especial também para o meu cunhado, Jair, que faz aniversário dia 3, de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba liga para mim dizendo assim, fala para Kátia que a gente está amando o programa dela, que obrigada. adoram, que você é uma pessoa linda, você é muito, muito comunicativa, muito simples, muito boa. Não mude, não sou eu que estou falando. Pedido das meninas de Pindamonhangaba. Ainda bem que vocês estão gostando do meu jeito, aí se você não gostar, vai ficar complicado, viu? Fizeram uma pergunta ontem assim, será que ela vai mudar? Falei, Eu não, eu sou desse jeito. Quem me conhece não sabe que eu sou desse jeito mesmo. Então, pra Pindamonhangaba toda e pro meu cunhado especial, um beijão. Um beijo, ó. Beijos pra vocês, tá? Margarida. Amei, obrigada, viu? Obrigada a Até você. semana que vem. Ai, tá maravilhoso. quiser. Vou até levar o meu pedacinho junto comigo. E ó, deixa eu te lembrar. Já já a gente vai estar te ensinando a fazer a ricota, o requeijão, o Santo Cristo. Ah, você lembra? Você que assistiu ontem, você viu que o nosso queijo não deu certo ontem, né? Por quê? Porque o leite que o Fábio trouxe não tinha uma quantidade ideal de gordura. Por isso, 150 gramas de mussarela.